Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês mais algumas unidades de concentração. Vou começar pela percentagem em massa. Percentagem em massa ou porcentagem em massa, representada por percentagem M/M, é a massa dissoluta em gramas presente em cada 100 gramas de solução. A percentagem em massa pode ser calculada por essa fórmula. Percentagem M/M é igual a massa dissoluta em gramas dividida pela massa da solução em gramas vezes 100. Eu prefiro resolver os problemas de percentagem em massa utilizando a regra de 3, evitando-se a memorização de fórmula. Vamos lá? Exemplo 1. Calcule a massa de cloreto de sódio em gramas, presente em 200 gramas de solução aquosa 4% em massa. Uma solução aquosa 4% em massa de cloreto de sódio contém 4 gramas de cloreto de sódio em cada 100 gramas de solução. A definição de percentagem em massa é a massa em gramas de soluto presente em cada 100 gramas de solução. Como enunciado quer que eu calcule a massa em gramas de cloreto de sódio em cada 200 gramas de solução, é só montar uma regra de 3. Cada 100 gramas de solução contém 4 gramas de cloreto de sódio. Então, em 200 gramas de solução, há X gramas de cloreto de sódio. Na mesma coluna, a mesma unidade. Gramas de cloreto de sódio em cima, gramas de cloreto de sódio embaixo. Gramas de solução em cima, gramas de solução embaixo. Observe que 200 gramas é 2 vezes maior do que 100 gramas. Então, daqui para cá, aumentou 2 vezes. A mesma coisa ocorre do outro lado da regra de 3. Então, para determinar o valor de x, basta multiplicar 4 por 2. 4 vezes 2 é igual a 8 gramas de cloreto de sódio. Exemplo 2. Calcule a percentagem em massa de soluto de uma solução que contém 3 gramas de soluto em 60 gramas de solução. Para se determinar a percentagem em massa, eu tenho que calcular a massa em gramas de soluto presente em cada 100 gramas de solução. O enunciado fala que há 3 gramas de soluto em 60 gramas de solução. Então eu monto essa regra de 3. 3 gramas de soluto estão presentes em 60 gramas de solução. Então, qual é a massa em gramas de soluto presente em cada 100 gramas de solução? Na mesma coluna, a mesma unidade. Grama de soluto em cima, gramas de soluto embaixo. Gramas de solução em cima, gramas de solução embaixo. Resolvendo a regra de 3, multiplicando cruzado, 60 vezes x igual a 3 vezes 100. 3 vezes 100 é igual a 300, passo 60 dividindo, 300 sobre 60 é igual a 5 gramas de soluto. Como essa massa de soluto está em cada 100 gramas de solução, a percentagem massa é igual a 5%. Percentagem em volume. Percentagem em volume ou porcentagem em volume, representada por percentagem V/V, é o volume de soluto em mililitros presente em cada 100 mililitros de solução. Um problema envolvendo percentagem de volume pode ser resolvido por regra de 3 ou por uma fórmula. Percentagem V/V é igual ao volume do soluto em mililitros dividido pelo volume da solução em mililitros vezes 100. Eu prefiro utilizar a regra de 3 para se evitar a memorização de fórmula. O grau Gay-Lussac pode ser utilizado em substituição à percentagem em volume. Então, por exemplo, uma solução aquosa de etanol a 46 graus GL é igual a uma solução aquosa de etanol a 46% em volume. Exemplo, determine o volume de etanol em mililitros presente em 2 litros de álcool hidratado 96 graus GL. O álcool hidratado é uma solução contendo água e etanol. Etanol é um tipo de álcool. O etanol é considerado soluto e a água é o solvente da solução. 96 graus GL é a mesma coisa que 96% em volume. Isso significa que em cada 100 ml da solução, que é o álcool hidratado, há 96 ml de etanol. O exercício pede para calcular o volume de etanol presente em 2 litros de álcool hidratado. Então, na segunda linha da regra de 3, ao invés de eu colocar 2 litros, eu passo para mililitros, 2.000 mililitros de solução. Lembrando que na mesma coluna de uma regra de 3 deve ter a mesma unidade. Então, se aqui está mililitros de solução, na segunda linha eu também tenho que colocar mililitros de solução e não em litros. E na outra coluna, o volume de etanol em mililitros presente em 2.000 mililitros de solução. Na mesma coluna, a mesma unidade.
mililitros de etanol, mililitros de etanol. Repare que 2.000 mililitros é 20 vezes maior do que 100 mililitros. Então, basta pegar esse 96 e multiplicar por 20. O resultado é 1.920 mililitros de etanol. Percentagem massa por volume. Percentagem massa por volume ou porcentagem massa por volume, representada por percentagem M/V, é a massa dissoluta em gramas presente em cada 100 ml da solução. Então aqui está a fórmula para o cálculo da percentagem massa por volume. Ela é igual a massa dissoluta em gramas dividido pelo volume da solução em mililitros vezes 100. Da mesma forma que eu falei anteriormente, eu prefiro resolver problemas envolvendo percentagem massa por volume utilizando regra de 3, evitando-se assim a memorização de fórmula. Exemplo, calcule a massa de cloreto de sódio, NaCl, em gramas, presente em 0,5 litros de uma solução aquosa 0,9% massa por volume desse soluto. Uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9% em massa por volume significa que em cada 100 ml da solução há 0,9 gramas de cloreto de sódio. Como o enunciado pede para calcular a massa de cloreto de sódio em gramas presente em 0,5 litros da solução, eu monto essa regra de 3. Cada 100 ml de solução contém 0,9 gramas de cloreto de sódio. Então, 500 ml da solução contém X gramas de cloreto de sódio. Repare que eu passei o volume de 0,5 litros para mililitros, porque na mesma coluna tem que ter a mesma unidade. Mililitros de solução em cima, mililitros de solução embaixo. Então eu pego esse valor aqui e multiplico por 1000. Resultado é 500 mililitros. E do outro lado, gramas de cloreto de sódio em cima, gramas de cloreto de sódio embaixo. Repare que 500 mililitros é 5 vezes maior do que 100 mililitros. Então, basta multiplicar 0,9 por 5 para ter o resultado da massa de cloreto de sódio. 4,5 gramas de cloreto de sódio. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Estou indo. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui!